Fala, fião, tá bom? Pediram para não falar, mas vou continuar falando. Aqui mais um episódiozinho de alvenaria para todos, tá bom? Hoje agora a gente tá com outro convidado, o Bruno Fazon. E o seguinte, o Bruno, a gente teve uma parceria várias vezes em várias normas, então ele secretariou algumas normas. Eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho para vocês do processo, porque a gente fala bastante de norma, mas a gente não sabe o trabalho que é executar uma norma, o tempo que leva, as pessoas que você tem que concatenar as ideias, né? Então, trouxe aqui o Bruno, trabalhamos em algumas delas, né? Várias. Então eu trouxe o Bruno aqui para a gente trocar essa ideia aqui, para falar um pouquinho sobre como executar uma norma, tá bom, pessoal? Então, Bruno, por favor, se apresente, fale aí quem você é, suas redes sociais, e a gente vai tocar esse papo aqui. Valeu, Costan, obrigado pelo convite. Eu sou o Bruno Fazon, minha formação é em engenharia cerâmica, especialização em gestão de projetos e também em engenharia civil. Eu atualmente atuo como consultor técnico da Anicer, né, com revisão de normas técnicas. Aí a gente tem norma de bloco, norma de telha, alvenaria estrutural, alvenaria sem função estrutural. E também sou o diretor da Olivia Revestimentos, uma outra área. E espero aí contribuir, explicar um pouquinho como é que funciona a norma, como é que funciona o processo de normalização. Como você falou, é um processo complexo, não é tão simples como parece, né? A gente conhece a norma pronta, mas não sabe o trabalho que dá para construir, para elaborar ou revisar uma norma. Sim. Viu, Bruno? E agora, presentinho aqui da Cerâmica City para você. Muito obrigado. Bom, se quiser mostrar para a câmera aí. Nomezinho, ó, e lembrando só, para quem quiser quiser esse bloquinho com o nome gravado, só vem aqui no stand da Cerâmica City na FEICOM 2014 aqui, que a gente está gravando aqui. 2014, tô louco, tô no passado, 2024. E vim aqui que vocês podem ganhar esse bloquinho com o nome aqui, se vocês visitarem a gente aqui no stand, tá bom? Então vamos lá, Bruno, vamos tocar nossa conversa, nosso papo aqui. Bora. Seguinte, vamos lá, acho que primeira pergunta, como que a gente inicia uma norma? Então, existe assim obviamente, né, a ABNT, né, hoje no Brasil é a instituição, vamos dizer assim, apta a criar normas técnicas com validade em todo o território nacional. Mas assim, existe uma visão que a ABNT cria normas. Na verdade, a ABNT não reúne lá uma equipe, uma diretoria, um grupo técnico para elaborar ou criar normas. Isso parte da própria sociedade. Então, como é que é a sociedade? É muito difícil vamos dizer assim, os indivíduos individualmente, as pessoas individualmente se organizar para isso. Então, tem instituições. Aí você pega Sinduscom, Anicer, CREA, as diversas instituições se reúnem para elaborar uma norma. No caso das normas de cerâmica vermelha, existe um Comitê Brasileiro de Cerâmica, né? Está ligado à ABNT, e quem mantém esse comitê é a Anicer, né? Que é a Associação Nacional da Indústria Cerâmica Vermelha. Então, o que a Anicer, a ABNT faz? Ela faz a gestão do processo. Para criar norma, existem normas também. Sim, existe uma norma para criar norma, né? Então, tem procedimentos internos que a gente tem que seguir, desde o envio do convite, desde um formato... A escolha, né, das pessoas? Uma escolha das pessoas, assim, um coordenador, um secretário tem que minimamente conhecer do assunto, né? E são pessoas que têm uma neutralidade. Elas não podem, por exemplo, ter uma tendência ali, uma parcialidade para um determinado setor, um determinado produto. Então tem que ter uma parcialidade. Mas, assim, resumindo, a ABNT ela faz a gestão desse processo, o que é extremamente importante. Uma norma, ela parte de uma demanda, ela passa por todo um processo de elaboração, e tudo que é colocado na norma não é chute, né? Precisa de ensaio, precisa de comprovação técnica, precisa muitas vezes de comprovação de tempo, né? Às vezes você não é um produto novo, você não tem elementos suficientes para criar uma norma, mas a norma também ela não pode embarrear a inovação, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Hoje na norma de blocos cerâmicos a gente tem tabelas, né, com dimensional, de estrutural, vedação, enfim, maciço, mas a norma também permite que novas medidas sejam criadas. Justamente para quê? Para não embarrear inovações. Sim. Né? É claro que, vamos dizer assim,
Existe a norma técnica, existe o produto que é fora de norma, que é uma outra coisa. A gente não pode confundir um produto fora de norma com um produto que está inovando também. Sim. Entende? Ele pode até estar fora de norma, mas aí ele entra num outro processo que não é através do CIMAC e tal, e vai fazer um SIDAC, alguma coisa assim, para ele provar para o mercado, né, que o sistema, o produto dele está de acordo com as outras normas de edificação também. No caso nosso da construção civil, mas lembra, né, uma execução de norma não é só da construção civil. Você tem também equipamentos de saúde, equipamentos de veicular. Então todas as normas realmente estão debaixo de um guarda-chuva grande da BNT. E ela não fala só de norma de construção, ela fala de outras normas também, de outros setores, né? E quando você fala de, assim, a norma brasileira hoje, ela não tem força de lei. Então, assim, ela, por si só, entre aspas, ela é voluntária. A norma sozinha. Mas a gente tem um Código de Defesa do Consumidor final que obriga o fabricante a seguir a norma. Então, na prática, temos que seguir a norma. E assim, só voltando à tua pergunta na original, prática, a norma vira lei. Exatamente. Basicamente exatamente. Isso. Você vai para um processo judicial, o juiz vai se basear no quê? Na norma. Existe uma referência técnica para isso. Agora, voltando à pergunta original, Constantino, então passa por esse processo, né, de elaboração ou de revisão. Depois que a norma está toda validada pelo grupo que está elaborando ela, um grupo obviamente técnico, e é importante falar que, apesar desse grupo ser técnico, a participação na elaboração de qualquer norma é aberta à sociedade. Sim. Então, ela não está limitada, por exemplo, a uma pessoa que é sócia da BNT, uma pessoa que é sócia de determinada instituição. Isso não existe. Qualquer pessoa ela pode participar. Depois que ela passou por todo esse processo, validou com o grupo, ela vai para uma consulta nacional. Nessa consulta nacional, ela fica um período de 30 dias. Qualquer pessoa pode entrar, ela pode votar aprovando com restrições ou reprovando. Ou dando até sugestões, né? E ela tem que dar sugestões. Eu não concordo determinado item. Por causa disso, de tal forma, tem que, obviamente, justificar tecnicamente. Não basta só eu não querer que um determinado item, um determinado critério seja daquela forma. Uhum. Só lembrando, pessoal, quando a gente vai falar assim, do grupo tem que validar, que é diferente, a gente tem que entrar num consenso. O grupo tem que estar em consenso que aquele item, aquele ponto está de acordo. Porque não é votação, eu acho, quem vota, não é votação numa norma. E a norma, a gente sempre é uma dúvida muito frequente. Votaram errado. Não teve votação, é consenso. Então, esse item aqui é muito controverso, tem gente a favor ou contra. Não, esse item não vai nem entrar na norma às vezes. Né? Seria muito cômodo, vamos pegar, sei lá, um setor qualquer. A gente vai se reunir aqui os fabricantes, a gente tem uma posição. E um determinado grupo tem outro. A gente vai num número maior, vamos ganhar no grito. No grito, no tanto de votos. Isso não existe, é consenso. E consenso, obviamente, sempre em critérios técnicos, né? Então, sempre se tenta... Porque, assim, a votação sempre vai ter a sensação de um lado ganhou, um lado perdeu. O consenso, não. Talvez cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali. Assim, não querendo ser chato, mas sempre dentro de critérios técnicos. Né? Não tem margem para achismo. Sim. Quantas vezes você... Bom, eu sei algumas vezes, né? Não sei todas, né? Mas às vezes que deu pau, briga, assim, norma, assim, que e assim, é nome grande no mercado, né? Brigando. A gente teve reuniões com mais de 60 empresários dentro de uma sala. Então, assim, o Brasil é muito grande, tem opiniões diferentes, assim, e tem coisas vão além das técnicas, porque é muito cultural de cada região. Então, é difícil se comportar dentro de uma norma todas essas situações, mas a norma ela tem que atender todo mundo. Então, assim, é difícil. O que a gente entendeu disso? Né? A gente vai tentando extrair o melhor dos BO aí que dá. A gente entendeu que grandes grupos de trabalho, grandes grupos de discussão, o trabalho avança pouco. Então, o que a gente tem, um movimento que a gente tem feito em todas as normas? A gente cria grupos menores de discussão de assuntos específicos. As coisas fluem mais, o resultado é melhor, existe um foco técnico em cima das informações. Quanto
todo aquele trabalho está feito, a gente expõe, a gente traz para um grupo maior tomar a decisão. As decisões sempre são em reuniões abertas. Nenhuma decisão de norma pode ser tomada em grupo fechado que não seja aberta a público. Isso é importante falar. Porque assim, depois que a norma está pronta, agora recentemente isso aconteceu. A gente publicou uma norma, ficou em revisão de 2021 a 2023. Depois que a norma foi publicada, várias empresas, vários laboratórios vieram questionar um monte de coisa. E esse monte de coisa, assim, a gente está discutindo, tem coisas que, às vezes, para o técnico, ela é muito clara. O texto é muito claro. Aí, quando a norma entra, né, isso eu estou dando experiência, porque isso é uma coisa que, como eu estou como diretor da Nacional e o Bruno é nosso conselheiro, né, nos assuntos muito peculiares das normas, a gente bate muita figurinha, né? E assim, caramba, pra gente tá muito claro esse texto, mas e para aquele cara que não tem nada a ver com a Patavina, tá caindo em paraquedas, ele precisa ler a norma, né? E entender também. A interpretação é muito importante, assim. Tanto é que, assim, a gente também entendeu que em alguns aspectos a norma precisa chover no molhado. Então, você pode observar que tem vários textos que eles são redundantes. Aí você olha, mas é tão óbvio. Mas nem sempre é óbvio para quem está lendo. Então a gente tenta deixar ele... Às vezes tem uma frase, em seguida está escrito a mesma coisa de uma outra forma. E ainda tem um desenho. Sim. Que é para não ter nenhuma dúvida. Uma tabela. E uma tabela. Por que acontece? Quando deixar, a gente põe até gráfico, né? Quando tem um interlaboratorial, e aí pega o mesmo bloco, tudo igual, o mesmo ensaio, a mesma norma, e se tem resultado diferente. Isso acontece porque, de alguma forma, se está tendo margem, errado, né? É para dupla interpretação. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que chover no molhado, tem que ser redundante. E, gente, uma norma, que nem a gente comentou, como a gente tem esse entendimento que ela acaba virando uma lei, então, ela não pode dar dupla interpretação. Exatamente. Ainda mais no mercado da construção civil, que a nossa responsabilidade é de uma edificação atender todas as necessidades e não gerar risco para a população, para o usuário. A gente tem que ser muito criterioso e ter muita responsabilidade naquilo que a gente vai colocar no texto. Porque a gente está falando de vidas humanas, a gente está falando, né, um bloco estrutural, está falando de uma resistência, de uma responsabilidade muito grande. Então, assim, é o que eu falei, não pode ter margem para achismo, porque numa reunião tem um cara que é um doutor e tem um cara que conhece ali o empírico. Então, ele vai, muitas vezes, ter uma tendência a tentar incluir na norma aquilo que ele conhece, aquilo que é cômodo para ele. Sim. Então, assim, a gente não pode dar margem para esse tipo de situação. Eu acho, mas eu construo, eu tenho uma casa de 100 anos que nunca caiu. Cara, tá bom, beleza, mas a sua casa conseguiu ser repetida quantas vezes? Em quais situações? E a gente está falando num país continental. É muito grande. E a diferença do nosso país continental, e isso é uma coisa que eu estou batendo, é que todos os países que têm dimensões continentais, eles têm uma latitude igual, né? A gente não. Exatamente. A nossa latitude varia pra caramba. A nossa biodiversidade varia pra caramba. Então, as nossas características de uma edificação, para atender o país inteiro, tem que ser muito diferente de um país que ele tá lá com um clima muito parecido de norte a sul. O nosso clima norte a sul, caramba, bicho, muda demais. Muda dentro do nosso estado. Exatamente. Né? E assim, falando um pouquinho da telha, né? A gente também está no processo de revisão da telha. E já tem um bom tempo. E a gente tem, inclusive... A da telha vocês me botaram uma furada, hein, cara? A gente foi em todas as regiões do país. E assim... É difícil, assim. É difícil porque assim, tem questões culturais, de fabricação. E não só de fabricação, de uso. Né? Tem questões que são extremamente importantes numa região e na outra... Tem coisas culturais que a norma às vezes tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração, porque assim, o técnico, beleza, tá tudo certo. Mas aí na prática não usa, não aplica, entendeu? Então, assim, a gente tem que... Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta comportar essas situações. Tem uma norma aqui que a gente abriu o grupo de trabalho, você tá coordenando esse grupo de trabalho, né? É de um produto concorrente de alvenaria.
E eles pediram para, no caso, fomos para participar, para ajudar eles a conseguir avançar com a norma e avançar com o sistema deles, né? E ele participou. Eu falei assim, tá bom, beleza, vocês têm a norma, tá aqui a norma. Beleza, o produto de vocês tá antiga, tá antiga. Vamos revisar, tá bom. Mas uma pergunta, de todas as fábricas do Brasil, quantas atendem a norma atual? Aí você lembra da Evolutiva? Eles fizeram uma pesquisa, acho que foi 80 e poucas empresas, só 2 no país inteiro atendiam a norma. Todos os outros faziam produtos diferentes do que estava na norma. Exatamente. Não basta só querer, né? Sim. E assim, é um produto que, cara, tá ali, tá vastamente Mas o que eu acho interessante dessas discussões, você tocou num ponto importante, que, vamos dizer assim, a gente está num setor cerâmico, né? Mas a gente não está lá enquanto técnico para barrar outros métodos construtivos. A nossa preocupação é com a construção, é com a qualidade, é com a segurança humana, vida, entendeu? Então, assim, o interessante dessas discussões, eu acho que é essa questão, né? Eu acho que vai além dos interesses setoriais e individuais. É a nossa preocupação também como técnico. Querem colocar na norma? Ok, a gente não está se opondo a isso, muito pelo contrário. Mas tem critérios. Tem critério. Tem que atender critério. Assim, acho que é por isso até que muito, agora é o meu achismo, assim, o meu sentimento, que quando o cara participa de uma norma, o que ele aprende assim, sobre aquilo é absurdo, é muito rico, é mais que às vezes uma especialização. Você vai ver questões práticas, situações que você não vê na faculdade, você não vê às vezes no dia a dia, mas você pega o cara que está lá no interior do Acre e traz uma situação, talvez você não tenha nem pensado nessa possibilidade, então é muito rico essa troca de experiências, né? Sim, o que eu acho muito, assim, enriquecedor não é só a questão de, eu aprendo com o cara do norte sul. Não, às vezes você está lá discutindo com um par seu e situações muito semelhantes e que tem soluções, totalmente opostas. E daí você fala, caceta, não tinha pensado nisso. E a solução, e as duas dão certo, as duas funcionam, as duas dão certo. E a loucura, as duas você tem que botar na norma. Você não pode escolher uma ou outra. Exatamente. Aí você começa a dar tilt, assim, fala, não, é assim. Você bate a cabeça e fala, é só desse jeito. Caramba, quando o cara pega e mostra assim. Mas assim, Constância, assim, tentando. O que eu queria, assim. Como é que as pessoas têm liberdade de participar da norma? Assim, existe como é que eu vou dizer assim? Parece que um mito. Assim, não, isso não é para mim, alguém tem que fazer. Não. É a universidade, as empresas maiores. Mas não, tem que participar. Não adianta depois que a norma publicou, vir questionar tudo que a gente fez, por que fez isso, por que o critério é assim, por que não fizeram... Por que não participou, né? Podia então, por que você não veio participar? Não adianta reclamar do bolo tá ruim, tá? Se você não participou do processo de fazer o bolo. Exatamente. Né? Então, isso é bastante comum, faz parte do jogo. Eu gosto de fazer a pergunta, você já passou... Eu gosto não, assim, até o meu praxe. Você já passou algum perrengue em construção, mas você vai fazer diferente. Você já passou quais foram os perrengues mais engraçados que você passou em norma? Em norma? Cara, eu lembro de uma engraçadíssima. Que eu tive que separar um cara lá. Em São Paulo, a Fiesp. Na Fiesp. Eu lembro dessa situação. E era uma situação, assim, não dá para dar detalhe que a gente vai revelar, mas era uma situação pontual de uma região. Que, inclusive, a gente tentou resolver extra-norma, um trabalho técnico, e não teve um interesse em resolver a situação. O interesse era em mudar a norma. Não, eu não quero resolver o meu problema, eu quero mudar a regra. Isso. A situação era essa. Mas teve situações, teve empresário... Hoje a resistência mínima da vedação é 1,5, né? E tudo bem, é vedação, tá tudo certo. Mas tinha gente que achou que era muito, que tinha que baixar para 0,5. O vedação, gente, vamos deixar pontual. Quando a gente fala de bloco, só pro público nosso ver, quando a gente fala assim de bloco, é bloco de furo horizontal. Então a gente fala vedação. O estrutural hoje
Ele serve tanto para vedação, mas Tem a gente dupla usa para função. vedação racionalizada, para estrutural também. Então ele tem uma dupla função. Então, quando a gente está falando só vedação, ou bloco tipo vedação, a gente está sempre aqui no setor cerâmico, está mencionando o bloco de furo horizontal. Se eu não explico isso, a turma aqui... Então, tem que ser claro, é importante, como você disse, tem que ser claro. Inclusive a gente teve problemas aí, Pernambuco, né? São notícias bastante conhecidas, do uso de bloco de vedação como se fosse estrutural. Sim. E o resultado você já conhece, né? Se perdeu vidas humanas. Sim. Né? Então, assim, você percebe assim, como é importante ter seguir uma norma, sim. Ter projeto, assim... Né? Na época em que estamos vivendo, isso é inadmissível isso ainda acontecer, né? Sim. Mas todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso, extremamente acessível. Todo mundo tem extremamente acessível. O profissional que vai executar, né, tem acesso às informações. Hoje a informação está muito fácil, né? Sim, e participar de uma execução da norma também é bem simples. É lá, entra no site da BNT, tem local até de se cadastrar. Sim, exatamente. Então você pode ir uma lá. Vez, inclusive, eu confesso que eu mesmo buscava profissionais, instituições e eu mesmo cadastrava. Aí hoje tem lei de proteção de dados, a gente não pode mais. A pessoa tem que entrar lá e cadastrar. E se cadastrar. Então, gente, fazer norma não é muito difícil. Puta, eu lembrei de uma outra. Você vai lembrar. Era na época da pandemia. Aí, Foi online. Aí teve ele não era um empresário, ele não era o dono da empresa que estava participando, ele mandou o gerente dele da fábrica. E um cara de marketing, nada a ver. O cara parou a norma pra gente tirar uma foto, ele fez uma selfie assim, com a tela, você lembra disso? O cara fez parar a norma, assim, uma porrada de nego ocupadíssimo. Ele tá dando um print, não ter falado nada. E ele assim, não, eu preciso aqui, porque eu preciso falar pro meu chefe que eu tava aqui e tal. Aí, você lembra disso? Puta, ter tirado a foto em silêncio. Puta, você lembra? Ele fez parar a reunião, todo mundo olhava pra ele pra ele tirar foto. Putz, essa foi. Essa eu lembro, que engraçado. Tem uma outra que acho que você não percebeu que aconteceu comigo. Agora eu tô entregando as cagadas que aconteceu comigo. Assim, eu tava, pelo jeito tem várias. Tem. Foi online também, acho que no começo da pandemia tava inverno, cara. Um frio de manhã. E assim, pra você entender, o meu escritório onde eu faço as reuniões, ele dá pra uma varanda na minha casa. E ele, assim, vira um L. O meu escritório aqui pra varanda e aqui tá a sala de televisão da minha casa. Uhum. Aí, de repente, eu tenho 2 filhos pequenos e eu brinco que é o furacão e o tornado. Eu casei com a maremoto e tive de filho um furacão e tornado. De repente, eu olho assim, eu assim, com a tela, aqui eu acho que eu lembro. Você lembra? Acho que você lembra disso. Lembro. Você lembra disso? E eu falando, era sério, e eu tinha que falar um negócio sério, que tava, tipo, tentando barrar uma cagada. E assim, sério, beleza, de repente eu olho assim, o meu filho mais velho correndo pelado na varanda, fazendo assim pra mim e voltando. E depois veio, e mais novo, vindo aqui fazendo assim pra mim e voltando. E eu tentando segurar pra rir. E eles fazendo a reunião inteira, norma de reunião estrutural. E reunião inteira, papai, eu falei assim, filha da mãe, calma. Aí acabou, gente, dá licença, só um segundinho, eu tenho que sair. Aí eu fui lá descobrir o que eles estavam fazendo. Eles vinham pelado e não é que ele tá fazendo pra mim, não, eles pra sentir frio, voltar e entrar debaixo da coberta porque tava divertido. E os dois, cara, fazendo isso uma atrás da outra. E acho que é por isso que nas últimas reuniões você tá com a câmera fechada, então. É um dos motivos, quando é de manhã, eu tô com a câmera fechada, que eles estão em casa. Deixa fechada. No horário de aula eu abro a câmera. Eles estão lá, eu abro a câmera. Cara, mas essa foi um perrengue que eu passei numa norma. Tô entregando aqui. Os dois aprontaram comigo e não podia rir, cara. Normal. Não podia rir. As minhas também são um pouquinho terroristas. Nossa. Mas nunca andaram pelado nas reuniões. Não, eu olhava assim, mas graças a Deus que não passou atrás, né? Ainda bem, né? Essa eu lembro. Eu lembro um dia também você tava na reunião, choveu um monte, aí você teve que parar, barulho. Fechar, né? Fechar a cortina. Faz parte. Coisas do mundo online, hoje que a gente não... Mas o online ficou bom para reunião de norma, né? Não, ficou bom. A gente, assim, a gente antes tinha espaços de reuniões muito maiores.
Então a gente, vamos dizer assim, precisava acumular os assuntos e, vamos dizer assim, de uma relevância muito maior para a gente poder fazer uma reunião, se reunir presencial. Hoje a gente tem um assunto, precisamos decidir tal coisa, reúne o grupo, marca a reunião, faz, decide, passa para o próximo. Então a gente, poxa, também aí, é mais ágil, né? Para reunião muito mais rápido. A gente essa última revisão agora da 1570 foi muito rápida. E a gente conseguiu ganhar velocidade também com os grupos de trabalho, né? Sim. A gente era focado, grupo menor, técnico, decidia o grupo menor, levava para o grupo maior aberto, tomar decisão, aprovava ato e a norma publicou rapidinho. Olha, só para vocês terem noção como é que funciona isso, a gente cria um grupo, poucas pessoas específicas naquele tema, que entendam daquele tema. Então a gente vai lá, senta e conversa. O tema, sei lá, questão de argamassa. Absorção inicial. Absorção inicial. Quem vai lá falar sobre isso são as pessoas, obviamente tem um laboratório envolvido, um profissional, pelo menos 2, 3 profissionais de academia que têm estudos, universidades que sabem do assunto, e produtores mais técnicos, assim, faz o produto ou o sistema, mais técnicos, junto a gente conversa, cria um texto, né, uma proposta, uma proposta, e daí sim a gente leva para o programa. E isso tem dado uma agilidade realmente muito grande, funcionalidade que eu nem imaginava que a gente conseguisse fazer aqueles 270 tão rápido até agora. Eu não lembro exatamente o número de reuniões abertas que a gente fez, mas eu acredito que ter sido umas 4, 5 reuniões. Sim. E claro, né, por trás, eu até perdi a conta, mas sei lá, vamos chutar 15, 20 reuniões extra, né, assim, de grupo de trabalho, fora porque assim, o dia da reunião é o dia mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Os intervalos entre reuniões é que a gente realmente trabalha, que é desenvolver o texto, é trazer as propostas. Então a reunião ela tem que ser mais objetiva, tem que ser mais produtiva, né? Assim, gente, só pra vocês terem... A gente traz realmente um texto, o item como tem que ser na norma, mostra o item 3.2, sei lá, bloco de encunhamento, aí vai lá, formato, a situação, a resistência, a classe, e traz ali tudo bonitinho para o cara realmente saber fazer aquele produto, no caso. O bloco, já que você tocou no assunto, né, o BFS, o Bloco de Fixação Superior, foi um exemplo ótimo. Sim. A gente escreveu o texto, a definição, o desenho, a tabela, fez tudo fora. Sim. Trouxe para a reunião o assunto já mastigado, pronto. A comissão mudou lá, uma palavrinha, deu um ajuste e resolveu e bola para frente. E foi bem rápido também, né? Muito bloco rápido. de fixação foi bem rápido. Esse foi bem rápido. Porque também já tinha um trabalho muito pesado. Foi. Anterior. E tinha um trabalho acadêmico que assim, o pessoal não sabe, mas teve um trabalho de tanto assim, a academia e 2 fábricas em questão, né? Uma delas é a City, gente. Desenvolveu mesmo esse produto, testou, ensaiou esse produto, desenvolveu um método de ensaio para esse produto, tanto no produto quanto no sistema, né, a interseção do sistema, e aí sim a gente trouxe para a norma. Aí com tudo validado, bonitinho, entre academia, a produção e mercado, de maneira geral, gente, aqui, esse daqui funciona melhor para isso aqui, e a gente resolveu. O pessoal fazia antes com tijolo maciço, esponja massiva. O tijolo maciço é o famoso, esse sim é o encunhamento, que você vai criar uma cunha em cima, né? Agora eu tô falando da minha área de especialização, né? Tanto é que no começo a gente ia chamar de bloco de encunhamento. Aí foi até que a gente definiu o bloco de fixação superior. BFS. Isso mesmo. E daí a própria norma de argamassa, depois desse acho que você não sabe, porque não foi você que secretariou. Foi o pessoal da BAE. Eles usaram o nosso estudo para desenvolver o deles, da norma deles. Então hoje a classe tem classe de argamassa para fixação superior. Então, um trabalho que a gente fez e teve envolvimento deles também foi a questão do absorção inicial. Absorção inicial. Foi um problema aí de descolamento de reboco de edifício inteiro por conta de absorção inicial. Sim. E antes, o ensaio na norma sempre existiu, né? Não é algo novo. Não. Porém, ela é informativo, né? Não sei se o pessoal sabe, mas quando a norma fala informativo, ele não é obrigatório. Não.
Não é mandatório. Mas o fornecedor tem que informar o resultado dele. Então a gente agora Mas o fornecedor tem que informar o resultado dele. mudou, né, o texto da norma, o ensaio continua exatamente igual. Não mudou nada. Não existe na norma do produto um número, não existe um critério de reprovação. O que o ceramista tem que fazer, o fabricante tem que fazer é informar. Informar o seu número. Informar o seu número. E o porquê você tem que informar esse número? Porque de acordo com o número, você tem que ter um procedimento de execução. Se mudou esse número, se for acima, é um procedimento. Se for abaixo desse número, Exatamente. é outro procedimento. Mas não invalida nenhum produto nem outro. É só, Exatamente. é realmente para você saber como... Não existe, assim, deu um índice ruim. Não Tá tem um índice. ruim. Não tá. Tá bom, né? Ela tem que informar. É só o processo de execução que vai alterar de acordo com aquele índice inicial. Mas só para vocês saberem, gente, o processo é bem simples, tá? Ou você molha o bloco, molhar e pegar uma brocha, jogar um pouquinho de água nele para assentar, ou você não precisa fazer isso. É uma coisa bem simples, um processo bem simples, que não vai interferir em nenhuma questão da argamassa. Não é um curso, não é um ensaio complexo. Não é. Mas é uma relação bloco, absorção, argamassa e bloco, que a gente tem que fazer a avaliação correta. Porque todo mundo, uma coisa, agora eu vou falar de alvenaria, todo mundo esquece que a alvenaria cura. Eu preciso curar a argamassa de assentamento para você dar sequência em alguns trabalhos. O pessoal esquece da importância da cura. Né? É pular etapa. Quer fazer tudo gigante. Às vezes uma simples umidificação da parede resolve. Sim. Então, assim, a gente não está falando aqui de um aditivo especial. Assim, não. Coisas extremamente simples de serem resolvidas. É um balde de água e uma brocha. Exatamente, um balde de água e brocha. Aí você pega aí um sol escaldante, a parede quente. Exatamente. Vai rebocar, absorve água demais. É isso aí. Daí você vai ter aquelas trincas na sua reboco inteiro. Cria uma película, né? Um filme. E não vai nem aderência. Vai desplacar, não vai dar aderência. Então, vamos lá, vamos voltar para o mundo das normas, do que das vezes a gente se empolga, né? A gente vai falando das besteiras dos perrengues. E os perrengues em obra, quantos você já teve? Desculpa, como é? E os perrengues em obra, quantos você já teve? Em obra, eu tenho atuado mais com o revestimento, né? O revestimento eu sei que teve uns nervosos. Tem também. Assim, a gente tem o principal mesmo, assim... Quer dizer, não é que é o principal, o que mais comum é churrasqueira. O pessoal, que você falou, não respeita a cura. E uma coisa importante, simples também, mas qualquer revestimento que você vai colocar numa churrasqueira, você precisa usar essa churrasqueira antes. Sim. Porque ela trabalha. E ela precisa tirar toda a absorção, a água que foi absorvida dentro daquele material, ele precisa sair. Exatamente. E aí o que o pessoal faz? Não espera a cura, assenta o revestimento, vai fazer o churrasco, ela vai trabalhar e vai trincar tudo, vai descolar, vai dar para todo jeito. E é simplesmente o fato de você usar antes, ela vai trabalhar tudo que tem para trabalhar, assenta o revestimento. Soca fogão, soca fogo e carne na brasa. Só colocar picanha lá e fazer o churrasco. Depois você assenta. Até melhor pro pedreiro, eu acho. Né? Vamos lá, Bruno. E assim, uma coisa que eu acho que é legal na norma são os técnicos que vão lá. E essa relação vai aprofundando e acaba virando, às vezes, até amizade. Né? Então, às vezes, você não tem acesso, porque você... No meu caso, foi assim, não tinha acesso a alguns técnicos, e depois, até através das normas, eu acabei fazendo um mestrado, né? E eu não tinha acesso às pessoas que queriam conversar. Abre portas para você, né? No meu caso, foi assim. Para você, como é que foi esse relacionamento com esse mesma coisa, baita técnico? Né? Hoje... Eu, assim, pessoalmente conheço pessoas profissionais do Brasil inteiro. A gente tem Universidade de Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco. E gente boa, né? Rio Grande do Sul. Gente boa. Pessoas assim que, vamos dizer assim, a gente são muito conceituadas no mercado e que, vamos colocar de uma forma assim, que a gente
até então via com uma certa distância, porque a gente não tinha não tinha acesso, relação, não tinha acesso, não sabia a competência desses caras, porque a gente não tinha condição de ter. Aí né? você conhece a pessoa, você vê que são pessoas simples, humildes, assim, né, de bom relacionamento Sim. e que contribuem. A gente teve uma situação uma vez um professor que a gente convidou de Pernambuco. Não sei se você lembra essa situação, que teve uma parte da norma, ele foi só convidado a participar. Sim. Ele trouxe uma parte da norma totalmente escrita, um esboço, né, que isso demora anos para se fazer. Ele trouxe para a norma pronta. Então, um cara que tem livro, um cara que é extremamente reconhecido internacionalmente. Então, assim, uma questão assim, mais profissional assim, para network é excelente. Sim, Você conhece pessoas, tem acesso. Mês passado mesmo visitei uma fábrica no interior de São Paulo. Né, são pessoas que também conheci através da norma, com um relacionamento criado através dessas reuniões, dessa troca de experiências na elaboração das normas. Aí, pessoal, norma também cria amigo, gera amizade. Bom. Eu não sei se deu algum casamento, mas não. Eu não estou sabendo ainda. Eu não estou sabendo ainda, não. Pelo menos das que eu participei. Mas boas amizades tem feito sim. Aí rola depois os jantares, os negócios, né, que dá diverte, isso sim. Sempre tem um almoço, uma janta. Pô. Aí, Bruno, tem alguma mensagem que você quer deixar aqui pra turma aqui, que já estamos caminhando aqui? Porque daqui a pouco vão expulsar nós da sala. Agradecer aí, Constantino, pelo convite, né? É um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto de esclarecer e eu gosto principalmente de desmistificar, né? Não é algo que está assim tão longe do alcance. Quando está na faculdade, né? Você tem lá o TCC, você tem o que você conhece de ABNT, né? Sim. Para a maioria das pessoas. A ABNT é chato. Você tem que seguir o padrão para fazer o TCC, margem 2 e 2 só para escrever, 2,5, mas tem dois padrões, 2,5, 2,5 da esquerda, espaçamento 1,5, da direita, parágrafo, não sei o quê. Então, assim, tem um motivo. Sai com essa visão assim, a ABNT é chato, é muita regra, não sei o quê. E parece que, assim, que é uma coisa que está muito distante, muito longe. E quando você pega, né, uma norma de execução de projeto, pega uma norma de produto, uma norma de desempenho, parece que tem a sensação assim, alguém fez. Alguém tem que melhorar, alguém tem que fazer, alguém tem que mudar isso. E, no fundo, tem pessoas, são seres humanos atrás. E às vezes também erram, assim, não é perfeito. Sim. Teve texto que a gente publicou agora, para nós estava claro, para quem estava lendo não estava. O que a gente vai fazer? Vai corrigir. É simples assim. Então, assim, contribuam, participem. É bom profissionalmente para network, para relacionamento, é bom para o setor, é bom para as pessoas. E bom para a sociedade. Quanto mais plural tem de profissionais numa norma, melhor ela sai. Mais chance de ela atender mais a sociedade, mais as empresas e mais o setor. Porque a gente não tem... rapidinho aqui, finalizando. A gente também tem uma norma de alvenaria estrutural, por exemplo. Né? Sem função estrutural também. Foi questionado várias vezes. Tem setor X que não está aqui. Nós não temos competência e nem dados para escrever sobre esse assunto. Então, o que acontece? O setor tem que vir participar. As pessoas que entendem desse assunto têm que vir participar. E a gente convida, chama, não sei o quê. Exatamente. Às vezes o pessoal não vem, né? Não é por falta de convite. Não é. Fiquem certos disso. Todo ser humano está convidado a participar das reuniões de norma. Perfeito. Você tinha me perguntado, eu não tinha respondido. O meu Instagram é Eng Bruno Frasson. Frasson. O pessoal fala Frasson, hein? Frasson, eu falo. O meu nome também. Deixa pra lá. Froline, com 2 L's, I-N. Confunde, né? Cara, já me chamaram até de Antônio Carlos. Eu falei, tá bom. Nossa, sério, tá longe. Vai. Tá tudo certo. Mas tá bom. Bruno, obrigado aqui. Siga o Bruno lá, já deu as redes sociais dele, curta, compartilhe, vocês também, siga a City, me segue aí no Instagram, City, curta, compartilhe, comente, faz tudo aí sem restrição. E obrigado mais uma vez aqui, obrigado Bruno, você estava participado aqui com a gente. Pessoal, até a próxima, logo mais estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.